O Japão de 2026 definitivamente não é o mesmo da década de 90. E diante dos problemas bizarros que o país está passando, o discurso contra os imigrantes fica completamente deslocado. Como vocês bem sabem, este país vem passando por mudanças significativas no que se refere às políticas de controle de permanência dos estrangeiros em solo japonês. Situação esta que aos poucos vem crescendo de maneira preocupante, visto que os derivativos dessas medidas, e principalmente do discurso enviesado, não costumam ser nada bons. E em meio a essas mudanças e propostas feitas por grupos nacionalistas e partidos conservadores japoneses, surge a tensão entre o reconhecimento da necessidade da mão de obra estrangeira, ou seja, um mal necessário para eles, e o incômodo de observarem muitos imigrantes criando raízes em suas terras. Soma-se a isso aproximadamente 3 décadas de casos de crimes cometidos por estrangeiros, falta de respeito aos costumes japoneses e o uso indevido dos recursos do Estado, e muitas outras questões que intensificam esse quadro. Conflito de visões entre apoiadores e opositores que visam a criar barreiras ou até mesmo a esgotar a permanência do imigrante que reside no Japão, entre outros fatores, acabam dificultando o equilíbrio entre a legítima preservação da cultura do país, ordem social, e o bem-estar e direitos dos imigrantes, que estão sendo vistos com maus olhos por aqueles que são cada vez mais estimulados por esse tipo de discurso. E basicamente o discurso é: não queremos vocês aqui. Mas a verdade seja dita, esta parcela da população japonesa que agora estão se manifestando contra, nunca gostaram de estrangeiros em seu território. Apenas estão sentindo mais à vontade para externar suas insatisfações, justamente por estarem ganhando mais representatividade nos últimos anos. E acredito que precisamos prestar atenção e tomar cuidado com essas questões, visto que consequências desastrosas decorrentes desse tipo de mudança social costumam escalar rapidamente, e para pior. Mas eu sei, existem os dois lados da moeda. As preocupações dos japoneses são legítimas na medida que, sim, eu sei, existem povos de culturas bárbaras que são agressivos e nocivos ao tecido social do país que os recebem, pois os vínculos e o comprometimento com seus deveres e hábitos religiosos serão superiores ao respeito à cultura e à ordem social de seus anfitriões. Nesse contexto, quando um país começa a sofrer de imigração descontrolada, basta alguns anos para que sua cultura, tradições e costumes comecem a enfraquecer até o ponto de deixar de ser a cultura dominante. Quando uma nação perde de vista todos esses elementos, ela não perde somente aquilo que lhe é mais precioso, mas perde o ponto central que lhe confere o espírito de unidade entre os seus compatriotas, além de perder sua própria identidade. Esses pilares carregam em si toda uma carga histórica que, idealmente, ano após ano, devem ser rememoradas através de suas práticas cotidianas, programas educacionais e festividades. A Europa está em frangalhos, e a França é um claro exemplo disso, pois está sendo devastada pela imigração e multiplicação de muçulmanos. Isso é apenas um exemplo. A França é apenas um exemplo. O multiculturalismo não é diversidade, é quebra das soberanias nacionais. Diferente do que podemos observar em muitos países da Europa, no caso do Brasil, as diversas etnias que levaram cerca de 500 anos para se agrupar é o multiculturalismo histórico, quero dizer, não forçado, que harmoniosamente convivem entre si, se tornando aquilo mesmo que conhecemos por Brasil. Ou será que foram os portugueses que tomaram o lugar dos índios? Bom, é certo que todo país precisa estabelecer critérios de controle migratório. Mas no momento, o maior problema do Japão não são os imigrantes e estrangeiros de modo geral, mas sim a falta de capacidade de se reinventar para reverter uma situação econômica e demográfica que está cada vez mais insustentável e prestes a explodir. O Japão não tem de onde tirar mais recursos e é o país mais endividado do planeta. Inflação nas alturas, iene desvalorizado, população de idosos crescendo, baixa natalidade, pressão previdenciária, crise de mão de obra, empresas declarando falência e a maior dívida pública do mundo em relação ao PIB, entre muitos outros. E não, definitivamente os estrangeiros não são o maior problema do Japão, pelo menos não neste momento. Existem problemas a serem resolvidos, e os imigrantes e estrangeiros de modo geral estão mais ajudando do que prejudicando o Japão. Retire hoje mesmo toda a mão de obra estrangeira deste país para quebrá-lo no meio e entrar em colapso na mesma hora. Mas o discurso contra os gaijins é um discurso barato e que vende muito fácil, além de arrecadar muitos fundos.